Louvado seja o Senhor, podemos estar juntos na presença dEle, desfrutando da sua mesa, da obra da redenção, da sua imensa graça e misericórdia. Louvado seja o Senhor, porque nós vemos o Senhor se movendo. Esses dias atrás houve o batismo, de muitos irmãos e irmãs. Eu estava viajando, não pude estar presente, mas ficamos muito alegres ao ver que a igreja está se multiplicando, frutificando, e esses frutos são resultado da obra do corpo, porque teve irmãos e irmãs que pregaram, irmãos e irmãs que cuidaram, irmãos e irmãs que ensinaram, não é? E o resultado foi essa maravilhosa colheita para a glória do Pai, nosso Deus, e também para a alegria de todos nós. Nós estivemos vendo a palavra de Deus sobre a revelação de Cristo à igreja, sobre a revelação do Senhor em glória, ali no Monte da Transfiguração. Baseado nessa porção da palavra, podemos ver como é importante nós termos visão e revelação. Quando temos visão e revelação, essa visão e essa revelação nos governam. E é muito importante sermos controlados por uma visão celestial. Em Mateus 17, versículo 9, nos é dito o seguinte: e descendo eles do monte da transfiguração, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A porção equivalente no Evangelho de Marcos é Marcos capítulo 9, versículos 9 e 10. Marcos capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Você sabe, essa é uma porção muito interessante, porque o Senhor deu a eles uma visão, o Senhor se transfigurou na frente deles, depois ele disse: não conte para os outros. E não divulguem também, até que o Filho do Homem, isto é, até que eu ressuscite dentre os mortos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa visão somente pode ser compreendida em ressurreição. Isto é, não é uma questão simplesmente de uma visão exterior, de alguma coisa que eles viram com seus olhos de carne, mas se refere a uma visão interior, uma visão que muda um viver, uma visão que muda o andar de uma pessoa. É uma visão que se tem depois que alguém se converte ao Senhor. Depois de alguém experimentar a morte e a ressurreição. É uma visão não na esfera da nossa mente, mas é uma visão na esfera do Espírito. Não é uma visão que você processa com a sua mente, é uma visão que você processa com o seu espírito. Não é uma visão na esfera natural, é uma visão na esfera espiritual.
não é uma visão da velha criação, é uma visão da nova criação. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra de Deus traz para nós visão e revelação. E esse é o princípio que nós devemos perceber. Essa revelação não é na esfera natural da nossa mente, mas é uma revelação no nosso espírito. Isso é que muda a nossa vida, isso é que muda o nosso viver. Correto? Você pode ver, o apóstolo Paulo, antes de se converter, tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha uma compreensão carnal de Jesus, mas quando o Senhor apareceu para ele, mudou de vida, não é? Completamente. Então, essa visão de Cristo e a igreja, essa visão da glória de Deus, é importante para mudar a nossa vida. E o Senhor falou, não conte para ninguém. Se você compreender, ninguém vai entender. E muitos não irão crer. Mas no dia, depois que eu ressuscitar, os meus discípulos receberem a minha vida, daí vocês podem falar e eles irão compreender. Não é isso maravilhoso? Por isso que nós devemos aprender diante do Senhor. Senhor, revela para mim no meu espírito, não é? Mas preste atenção, essa visão do Cristo glorificado é muito importante para o mover de Deus na terra. Nós podemos ver que Mateus 17:9 diz, descendo eles do monte. Então, eles desceram do monte. E nós sabemos que eles encontraram, né, o endemoninhado. Isso quer dizer o quê? Que a visão que nós recebemos no monte, nós temos que aplicar descendo do monte. Por quê? Essa visão é útil para nos guiar quando nós descemos do monte e encontramos a situação das pessoas. E uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, que nós precisamos perceber. Eles viram o Senhor da glória lá no monte, e quando eles desceram com Jesus. Jesus não ficou lá no monte e falou, vocês agora desçam. O Senhor desceu com eles. Olha só. Quando você tem sua comunhão com o Senhor, quando o Senhor aparece para você, esse momento que você está no Espírito, ganhando a revelação, o Senhor então pede para você ir, levar essa visão a outros. E o que é importante é que Ele vai com você. Nós nunca vamos sozinhos. O Senhor nos acompanha. Isso não é um encorajamento? Olha aqui, ó. A gente sabe, domingo é uma beleza, né? Nós estamos juntos com os irmãos, e aí, muitas vezes, nós ouvimos o irmão falar, amanhã é segunda-feira, ai, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Mas preste atenção, o Senhor vai com você na segunda-feira. O Senhor não ficou no domingo. Ele vai com você na segunda-feira. Ele vai com você e vai comigo todos os dias da nossa vida. Esse Senhor que nós contactamos no Espírito, na comunhão com Ele, Ele vai com você. E todas as vezes que o Senhor nos fala para nós irmos, enfrentarmos esse mundo, Ele vai conosco. E Ele nos mostra, eu sou esse Senhor da glória, que irá à sua frente conduzindo você. Por isso, nós temos forças. O que nos alegra é ver que hoje o Senhor está se movendo nessa terra e o Senhor está usando cada um de nós. Não é?
está nos usando para pregar o evangelho, está nos usando para cuidar das pessoas, não é? Está nos usando para apacentarmos, está nos usando para ganharmos mais e mais também da sua palavra. E isso é um grande encorajamento para nós. E nós estamos muito alegres porque hoje Deus deu para nós tantas ferramentas e nós podemos usar essas ferramentas. E usamos juntos essas ferramentas para a glória de Deus. E o resultado é que pessoas são salvas. Resultado é que a igreja é edificada. Louvado seja o Senhor. Agora, eu gostaria dessa manhã compartilhar com os irmãos sobre as visões de Ezequiel aplicados ao viver da igreja hoje, ao mover da igreja hoje. Você sabe, nós vimos no passado, o irmão Pedro compartilhou conosco, não sei se vocês se lembram, né? Já faz um tempo, ele compartilhou conosco sobre um mover de Deus revelado em Ezequiel capítulo 1. Então, vamos recapitular alguns pontos muito importantes. Por quê? Porque hoje nós somos o corpo de Cristo na terra e Deus, o Senhor, se move por nosso intermédio. E nós precisamos conhecer, saber, quando nós nos movemos, o que é que está por trás de nós, o que é que nos dá suporte, o que é que nos encoraja e nos dá força. Amém? Por isso, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a 3 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aqui nos mostra um primeiro ponto. Deus quer abrir os céus para nós, para que tenhamos visões de Deus, para que sejamos governados por essa visão. Amados irmãos, amadas irmãs, nós não somos governados por conhecimento, nós somos governados por uma visão celestial. E essa visão é importante que todos nós tenhamos. Por isso sempre devemos orar: Senhor, revela para mim, abra os céus para mim. Eu quero ter uma visão dos céus. Ter visões de Deus. Daí aqui diz no versículo 2, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui nos mostra que quando Deus fala conosco, quando a palavra de Deus vem, a mão do Senhor acompanha a palavra. O que isso quer dizer? A mão do Senhor significa o poder de Deus. Então, quando Deus fala conosco, é porque Ele deseja operar algo em nós e também deseja nos usar para fazer algo nessa terra. Em outras palavras, nós somos os instrumentos de Deus. E, quando Deus fala conosco, a força do Senhor, o poder do Senhor está sempre por trás da palavra do Senhor. Mateus 5:18 diz o seguinte para nós: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E em Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Isso quer dizer o quê? Amado irmão, amada irmã,
quando você lê a Bíblia, quando você tem comunhão com a palavra de Deus, quando você está desfrutando de uma mensagem, ou você está lendo um livro espiritual e Deus fala com você, torna aquele versículo vivo, você pode ter certeza de uma coisa: o poder de Deus vai fazer com que essa palavra se cumpra, para que se torne realidade, porque é a palavra de Deus. Então, por trás da palavra de Deus está sempre a mão de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra. E toda vez que Deus revela algo para você, é porque Ele deseja usá-lo, e o poder dele vai tornar real a palavra falada por Ele. Louvado seja o Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra, ela inicialmente para nós é logos, é um conhecimento, mas quando daí Deus revela essa palavra para nós no nosso interior, essa palavra se torna rema. Isto é uma palavra viva, uma palavra com revelação, uma palavra que muda a nossa vida. Por quê? Porque nós experimentamos, nós sabemos do que se trata. Louvado seja o Senhor. Então, quando a palavra de Deus vem, por trás sempre está a mão do Senhor. Isso também tem um outro significado, além da mão significar o poder de Deus, quer dizer também que por trás da palavra está a mão de Deus para nos guiar, para nós vivermos segundo essa palavra. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Hoje nós estamos vendo Deus fazendo tantas coisas, e Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Já não fazemos segundo nossa escolha, mas nós fazemos segundo a palavra de Deus. Amém? E aqui nos mostra ainda Ezequiel capítulo 1, versículo 4, diz: olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Aqui nós podemos ver o Senhor. Uma coisa, quando o Senhor vem, Ele vem como vento tempestuoso, isto é, Ele vem como o Espírito, como o sopro de Deus. Isso aconteceu em Atos. Os irmãos se lembram? Atos capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, quando o Senhor vem, quando Deus quer se mover, Ele vem a nós como um vento forte, como um vento tempestuoso, trazendo vida, trazendo espírito para nós, para nos capacitar. Aqui diz que esse vento vinha do norte, e nós sabemos, na palavra de Deus, o norte significa lugar onde está a habitação de Deus. E aqui fala de uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Então, ele vem como vento, e aqui fala também de nuvem. Nuvem tipifica a presença do Senhor. Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21 diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aqui nós vemos a coluna de nuvem. Nuvem tipifica a presença do Senhor. Ele vem como vento e permanece conosco como nuvem. Louvado seja o Senhor, para nos dar uma
direção. E quando aqui fala do fogo, se refere ao fogo santificador. Um fogo que queima todas as coisas que não são de Deus, para nós sermos totalmente de Deus. Louvado seja o Senhor, porque quando Deus se move, você pode ver, Ele opera em nós e Ele opera por meio de nós. Graças a Deus que nós estamos vendo hoje tantas operações de Deus, não é? Deus usando os seus filhos, usando cada irmão, cada irmã, produzindo frutos. Isso é algo maravilhoso. E ainda mais nós vemos também aqui na palavra de Deus, tá certo? Que ele também, no meio dessa nuvem, um metal brilhante que saía do meio do fogo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus opera em nós e aí surge uma expressão como ouro, como prata. Algo que brilha. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje você é muito importante para Deus. Hoje Deus deseja usá-lo. Porque nós estamos nos tempos que antecedem a volta dele. Quando você vê essa visão, você tem que crer. Diz assim, existe todo esse poder por trás de mim. Creia, é quando você dá os passos que você vai experimentar esse poder. Se você não dá os passos, você não experimenta esse poder, né? Você, mesma coisa, por exemplo, aquela questão do Pedro andar sobre a água, né? Se ele não desse o passo para andar sobre a água, ele não andaria. Se ele ficasse no barco e dissesse, eu posso andar, eu posso, mas ele não desse o passo, ele não teria experiência. Mas, irmãos, amados irmãs, Deus quer usar você, Deus quer usar a cada um de nós. E também, como nós falamos, ficamos muito alegres, por quê? Porque Deus está ganhando pessoas e nós todos estamos nos movendo. Deus está usando o dom de cada irmão, cada irmã. Tem os irmãos que pregam a palavra, tem irmãos que apacentam, não é? Tem os irmãos que cuidam, tem os irmãos que ensinam. E aí nós podemos ver nessa mesma porção de Ezequiel, capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz o seguinte, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem, e aí no versículo 6 diz, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. E o versículo 10 diz, a forma de seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Então, esse ser vivente tinha 4 rostos, não é? Nós podemos ver de leão, de boi, de homem e de águia. Isso, sabe, nos leva a ver uma coisa. Nós já falamos no passado, né? É muito interessante que a Bíblia tem 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos retratam o Senhor Jesus em 4 aspectos. O evangelho de Mateus mostra Jesus como rei, não é? Evangelho de Marcos mostra o Senhor como servo. Evangelho de Lucas mostra o Senhor como homem. E o evangelho de João mostra o Senhor como Deus. E nós podemos ver que esses 4 aspectos coincidem com os 4 rostos. Quando fala do rosto de leão, é rei. Quando fala do rosto de boi, é servo. Quando fala do homem, é homem. Quando fala do rosto da águia, é Deus. Então, o mover de Deus, quando o Senhor Jesus estava na terra, ele movia nesses 4 aspectos. E hoje, nós, como corpo de Cristo, também nós temos esses 4 aspectos na vida da igreja. Na vida da igreja, nós temos irmãos que são como leão, né? Aqueles que levam o evangelho, vão lutando, vão na luta contra o inimigo. Nós temos irmãos que são como boi, aqueles que servem,
ajudam os outros. Nós temos irmãos como homem que cuida do aspecto humano, das necessidades humanas. E nós temos irmãos como águia, que cuida dos aspectos espirituais, os aspectos divinos. Não é uma coisa maravilhosa que nós juntos formamos um ser vivente? E esse ser vivente tem 4 rostos? Eu vou dizer uma coisa, amado irmão. Um desses rostos é o seu rosto. Você, mas eu não tenho cara de leão. Talvez você tenha cara de boi. Eu não estou xingando ninguém, viu? Cara de boi, não é isso aí que eu quero dizer. Eu estou falando, é serviço, né? Uns cuidam do aspecto humano. Puxa, irmãos e irmãs estão naquela necessidade, isso aqui está com problema na família, né? Cuidam do aspecto humano. Outros cuidam do aspecto divino, da palavra espiritual, não é? De cuidar para que tenha experiências com Deus. Uma dessas caras você tem. Isso a Bíblia nos mostra, certo? Você não pode dizer, não tenho cara nenhuma. Uma dessas caras você tem. E você é importante para a igreja. E aqui mostra também, no versículo 12, cada qual andava para a sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. Quer dizer o quê? Que tem 4 rostos. Que isso aqui é ir para frente, isso é ir para frente, isso também é ir para frente e isso também é ir para frente. Você entende? Não importa que direção vá, está indo para frente. Então, amado irmão, use o seu dom. Quando você usa o seu dom, a igreja está indo para frente. Você não deve pensar, não, só aquele rosto é que está indo para frente, eu não tenho aquele rosto, eu não estou indo para frente. Não é assim. Aqui nos mostra que, se você funciona, a igreja está indo para frente. Amém? Puxa, você tem tanto valor para Deus. Por isso, não enterre o seu talento. Deus hoje está se movendo nessa terra. Louvado seja o Senhor. Agora, e também mostra aqui a palavra do Senhor, Ezequiel 1, 13 e 14, diz: o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Isso mostra o quê? Que quando nós ganhamos a revelação, ganhamos a palavra de Deus, algo queima em nosso interior. Certo? Porque amamos as pessoas, amamos o Senhor. Então nós estamos fazendo não porque alguém mandou, nós estamos fazendo porque o Espírito de Deus está queimando em nosso interior. Certo? E aqui também fala, né? Que esse era um aspecto como carvão em brasa, estão queimando, e é semelhante de tocha. Significa que quando nós queimamos espiritualmente, nós levamos luz para as pessoas. Luz para aqueles que estão nas trevas. E também, e esse fogo corria resplendente entre os seres. A melhor coisa é quando você está queimando, você compartilha com o irmão, esse irmão daí está queimando, né? Daí compartilha com outro, esse outro também queima, e o fogo corre entre nós. Nós todos estamos queimando. E fala também de relâmpagos, isso é o poder, né? O poder de um raio, a eletricidade, e zigue-zagueavam. Isso quer dizer o quê? Que por um momento estava indo para cá, eu estou indo para lá. Isso é muito importante, porque nós seguimos a direção do Espírito. Quer ver? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós seguimos o Espírito. Então você, por exemplo, está fazendo alguma coisa e de repente o Espírito diz para você: fala para essa pessoa de Jesus. Você está em casa e de repente o Senhor diz para você: ora por aquele irmão, aquela irmã, está tendo necessidade, né? Daí você está ali e de repente o Senhor diz para ele: telefona para aquele irmão ou para aquela irmã.
Ou diz, vai e visita tal pessoa. Amém? Olha só. Então você não sabe. De repente vem. Não é algo que vem da nossa cabeça. É algo que vem do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a visão de Ezequiel 1, que nos mostra o que é o mover de Deus. O que está por trás do mover de Deus. Agora, uma segunda visão de Ezequiel, está em Ezequiel 37, que fala do vale dos ossos secos. Tá? Então, eu vou falar rapidamente, os versículos, são versículos 1 até 10, tá? Por causa do tempo, eu vou falar de uma maneira muito breve. Aqui nos mostra que Ezequiel foi levado pela mão do Senhor, foi levado pelo Espírito, num vale. Você sabe, o Senhor Jesus estava com seus discípulos ali, os 3 discípulos no monte, daí eles desceram do monte. Em outras palavras, eles foram para o vale. Aqui, 37, nos mostra Ezequiel sendo levado para um vale, e naquele vale ele viu um montão de osso seco, e aqui diz são ossos sequíssimos, na verdade. Muito secos. Daí, Deus perguntou para ele, acaso poderão reviver estes ossos? Esses ossos poderão viver? Daí, o que Ezequiel respondeu? Senhor, tu o sabes. Se Deus fizesse a pergunta para você, você vê um monte de osso, né? Deus diz assim, isso pode viver? O que você vai responder para Deus? Deus, só você sabe, né? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas você pode. Não é? Daí, o que o Senhor diz para ele? Ele mandou Ezequiel profetizar para esses ossos. Mandou Ezequiel falar para esses ossos. Isso não é uma loucura? Você fala com gente viva, agora falar para um montão de osso? Mas isso mostra a verdadeira condição da humanidade. Hoje, as pessoas estão mortas espiritualmente. Não é verdade? Sem direção, não sabem como vão enfrentar as coisas. Então, hoje, quando nós olhamos para a sociedade, para as pessoas, nosso sentimento é que nós estamos vendo um monte de ossos. Mas o Senhor diz, fala para os ossos. Essa é uma ordem do Senhor. Fala para os ossos. Talvez você, na sua casa, tenha uma condição também difícil. Deus diz, fala para os ossos. O que nós temos que fazer? Temos que falar. Daí, aqui nos mostra, né, e ele falou. Daí, no versículo 7, diz que houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam quando o osso ao seu, daí começou a crescer carne e estender a pele. Então, isso mostra que quando você fala, as coisas acontecem. Se você não fala, não vai acontecer. Mas se você falar, obedecer a Deus, as coisas irão acontecer. Primeiro vai haver uma transformação. Mas o versículo 9 nos mostra um outro ponto. 9 diz assim, então ele me disse, profetiza ao Espírito. No versículo 4 fala, profetiza aos ossos. Mas no versículo 9 diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Daí ele profetizou, e o Espírito entrou neles, e aí, esses que eram ossos, agora já com pele, com carne e tudo, se puseram em pé e se tornaram um grande exército. O início, um montão de ossos. Um final, um grande exército. Um exército de Deus. Está vendo? Mas o que é profetizar para o Espírito? É orar. Então, nós falamos para as pessoas, nós pregamos para as pessoas e oramos ao mesmo tempo. Para que a vida entre nessas pessoas. E as pessoas vão ganhar vida. E é assim que Deus vai se movendo. De onde vem esse poder? Você vê de Ezequiel 1. De onde vem esse poder? Vem desse Senhor da glória revelado em Mateus 17.
Agora, mais uma visão, que é Ezequiel 47, versículos 1 a 12. Eu também vou falar de uma maneira rápida. É o seguinte, Ezequiel 47 mostra o rio da água da vida. Em Gênesis 2, nós vemos o rio da água da vida que saía do Éden. Em Apocalipse 22, versículo 1, Apocalipse 22, versículo 1 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse, em Apocalipse, sai do trono de Deus esse rio da água da vida. Mas em Ezequiel 47, versículo 1, nos é dito o seguinte: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Eu vou ler só até aqui. Aqui nos mostra que esse rio da água da vida sai do templo, isto é, sai da igreja edificada. Porque nós vemos aqui um templo edificado. Se você ler os capítulos anteriores de Ezequiel 47, você vai ver, né? O templo foi edificado, o serviço a Deus foi restaurado, né? As ofertas foram restauradas, e quando há edificação, o rio da água da vida flui. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós estamos edificados entre nós, se a edificação na vida da igreja, haverá um rio da água da vida saindo da vida da igreja, saindo da igreja para alcançar as pessoas. Não é maravilhoso? E onde você estiver, ali estará o rio da água da vida. Aí, Ezequiel 47, versículo 3, diz o seguinte: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Os irmãos se lembram, no passado nós já havíamos compartilhado sobre essa porção, né? Que esse rio da água da vida, à medida que nós vamos vivendo, ele mede 1000, daí tem uma experiência, mede mais 1000 côvados, tem mais outra experiência, não é? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, com o decorrer do tempo, o nível da água vai subindo, não é verdade? Agora, existe uma outra aplicação espiritual. Isso mostra o quê? Que esse rio da água da vida, como esse rio da água da vida governa a nossa vida. O primeiro aspecto, quando ele mediu 1000, a água dava pelos tornozelos. Essa palavra tornozelo em hebraico significa também pé, porque significa a parte final da perna. E quando a Bíblia fala de pé ou de tornozelo, se refere ao nosso andar. Então, a água da vida, primeira coisa que começa a operar em nós, é no nosso viver diário, é no nosso andar, é no nosso dia a dia. Quando você está em casa, quando você está no trabalho, né? Quando você está no trânsito, quando você está na escola, é no seu dia a dia. Daí, fala de mais 1000, daí fala de joelho. Na Bíblia, quando fala a respeito de joelho, ele se refere muito a quê? Oração. Correto? Então, ele domina seu joelho. Faz de você alguém que ora. Isso é muito importante. Controla nosso viver, nos faz ter um viver de oração. Depois de passar mais 1000, chega nos lombos.
Lombo é a cintura. A Bíblia fala muito sobre cingir. Nós nos cingirmos com a verdade, né? Quando fala de cingir, se refere à nossa ação, nosso serviço. Então, influencia no nosso serviço a Deus. E quando fala de que a profundidade que você não controla, mas a si mesmo, você é levado pela água, você tem que atravessar nado, significa uma entrega total. É a consagração. Então, você pode ver, a água da vida, primeiramente, influencia o nosso viver diário, influencia a nossa vida de oração, influencia a nossa vida de serviço a Deus e gera a nossa consagração total. E outra coisa, aqui fala nessa porção que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Isso está no versículo 7 de Ezequiel 47, tá? E também fala que onde essa água passa, no versículo 8, né, tudo fica saudável. E no versículo 9 diz que toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimo peixe. Então, isso quer dizer o quê? Onde esse rio alcança, tudo se torna saudável e começa a ter muito peixe. Mas eu gostaria que prestasse atenção o seguinte. No versículo 10, junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até Eneglaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como os peixes do grande mar em multidão excessiva. Dá peixe, mas esses peixes precisam ser pescados. Para quê? Porque esses peixes são material para edificação da casa de Deus. Precisa de pescadores. Aqui fala de pescadores, e aqui também fala, olha só, no versículo 10 ali no meio, haverá lugar para se estenderem redes. Se estender rede, não é? Deus dá vida às pessoas, e essas pessoas que ganham a vida de Deus são material para edificação da casa de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E no versículo 12 fala sobre a árvore toda sorte de árvore, né, que está ali do lado do rio. Fala o quê? No finalzinho do versículo 12 diz, o seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Então, nós somos como árvore, né? O justo é como árvore plantada junto às águas, não é verdade? O homem que confia no Senhor, se você olhar, né, em Jeremias 17 também fala disso. É como árvore. Aí, árvore dá fruto para alimento, mas a sua folha é para remédio. Então, amado irmão, amada irmã, você, se você desfruta do rio da água da vida, você é uma árvore. Você vai dar fruto para alimentar as pessoas. Você vai dar folha para curar as pessoas. Hoje, tantas pessoas precisam de cura espiritual, não é verdade? Mesmo também cura física. Deus quer usá-lo para isso. Então, nós vimos 3 visões de Ezequiel. Ezequiel 1, Ezequiel 37 e Ezequiel 47. Ezequiel 1 começa com o mover de Deus. Você sabe como o livro de Ezequiel termina? O último versículo de Ezequiel, Ezequiel 48, 35. A última frase do livro de Ezequiel. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Começa com o mover de Deus e termina com a cidade edificada. Mas essa cidade edificada, isso nos mostra a importância da edificação,
essa cidade edificada tem um nome. Qual é o nome? O Senhor está ali. Isso é igreja, não é? Hoje as pessoas procuram, eu quero procurar Deus. Onde está Deus? Como podemos, né, ganhar mais de Deus? O que deve acontecer quando nós estamos edificados, as pessoas vão dizer, o Senhor está ali. Se você for ali, você vai encontrar pessoas que conhecem a Deus. E o Senhor está ali. Amado irmão, amada irmã, você vê como é importante a edificação? Imagina as pessoas procurando, eu quero encontrar Deus. Daí as pessoas dizem, procure tal irmão, né? E indica o seu nome, porque você encontrando ele, ele vai apresentar Deus para você. Não é maravilhoso? Esta é a sua função, amado irmão, amada irmã. Então, o mover de Deus termina na edificação. E a realidade é uma cidade edificada, cujo nome é o Senhor está ali. Que todos na cidade de Uberaba possam um dia dizer sobre a igreja Uberaba, o Senhor está ali. Amém? Por isso você é tão importante para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.